Ark. O que eu tenho para falar é justamente a respeito daquele vídeo lá que aqueles caras lá estavam falando. Sim. Rapaz, o que a gente escuta ali não é brincadeira. Vendo o cara simplesmente falar que o tempo a velocidade de rotação, o tamanho do dia não muda, aquilo ali derruba as pernas de qualquer um. Tá falando do corte que eu compartilhei, né? Aham. Isso aconteceu agora há pouco aqui na live, cara. Pois agora eu tava assistindo. Perdão. Muito bom, você gostou? Foi maneiro. Claro. Não vou mentir, não. Tava maneiro. Pô, é claro que o Diógenes, o Junca ficou puto, todo ficou puto. Eu só fazia rir. Mas só que se você reparar bem pelo ponto de vista, se Deus estava fora do universo, é óbvio que o tempo para ele passava diferente, né? Sim, mas é porque a gente parte da premissa de que essa afirmação parte da premissa de que Deus experiencia o tempo. Quando, se a gente for levar em consideração, ele não experienciaria o tempo em si, né? Isso. Aí logo, mas só que o problema todo é que ele meio que jogou uma parada na Bíblia, né? Depois ele jogou para um livro lá que eu esqueci o nome. Você diz aquela questão dos 6.000 anos. Em lugar nenhum da Bíblia, em nenhum versículo, em nenhum livro, fala que a Terra tem 6.000 anos. Na verdade, aquilo ali nada mais é que uma suposição que é feita a respeito de certas datações que acontecem. Porque na Bíblia, cada 2.000 e poucos anos, 2.000 anos, praticamente acontece um grande acontecimento. Só que na Bíblia, falam de 3 grandes acontecimentos. Que é o dilúvio, a criação e a morte de Cristo. Ele falou, ele usou os Vedas. Aqui, ó. O Bruno acabou de mandar aqui. Eu não conheço os Vedas, então para mim não sei de nada. Mas independente, eu acho que essa visão de 6.000 anos, eu acho que é uma opinião pessoal que eu tenho, mas utilizando como base alguns achados históricos que a gente tem. Certo. Que essa visão de 6.000 anos, ela nada mais trata do que a escrita. Porque apesar da civilização ter 10.000 anos de existência, ou até mais, dependendo de alguns achados arqueológicos, principalmente Göbekli Tepe, a escrita em si, por si só, ela tem em torno de 6.000 anos. Mas e quando eu falo escrita, não é simplesmente a escrita, por exemplo, dos babilônios, a cuneiforme, onde a gente tem até o primeiro trambiqueiro da história. Mas tipo assim, uma forma de você, em vez de manter a história ou manter os registros por via oral, você tem um tipo de marcação ali, mesmo que seja um risquinho para você marcar algo ou algum acontecimento. Certo. Por isso que geralmente as pessoas têm essa questão de 6.000 anos. Mas se a gente for levar em consideração, tem acontecimento que precisa de mais de 6.000 anos para acontecer. Não é simplesmente uma questão, tem 6.000 anos. Não, precisa de 6.000 anos para acontecer. Alguns acontecimentos? Tem algum exemplo? Porque, por exemplo, se a gente leva em consideração que a civilização, pouco tempo a civilização em si, ela surgiu depois do dilúvio, você precisa de muito tempo ali para você ter, entre aspas, a seção das águas, etc., e os efeitos colaterais disso acontecer. Fora que, se a gente for levar em consideração por termos ou escritas apócrifas, existem certas nuances que acontecem ali, principalmente da mudança do ser humano depois da época do dilúvio para a nossa era, que não podem simplesmente existir com um prazo tão curto. Ok, tô pegando, vai, segue. Principalmente também porque você precisa de um prazo muito maior, levando em consideração a questão da população, para você ir de, por exemplo, são 6, né? São 6 pessoas? Ou são 8? Agora eu não estou lembrado.
de passar de 8 pessoas para o quê? Para 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Você precisa de um tempo muito grande ali. Certo. E 2.000 anos não é um tempo que vamos lá, 2.000 anos não é tempo bastante para você fazer isso. Eu claro, não sei. Não sei fazer esse cálculo, então segue. Porque geralmente o que acontece? Se você tem uma era antiga, o advento de várias patologias, você não tem uma forma de manter as crianças saudáveis e até a idade adulta. A taxa de mortalidade alta. O ser humano, ele levou o quê? Ele levou praticamente toda a história dele, vamos lá, desde o do nascimento do Homo sapiens, vamos colocar 200 mil anos, para chegar a 4, 5, 6 milhões de pessoas até na época de Cristo. Certo. Então, se você levou todo esse tempo para chegar a 6 milhões, não tem como você só ter 6 mil anos ou 4 mil anos, como dizem ali, para chegar nesse nível. A não ser, claro, que tivesse uma intervenção divina e ninguém morresse e tal. Até porque eu entendi tua lógica, porque se fosse um crescimento exponencial, se em 2.000 anos chegasse a 1 milhão de pessoas, quando a gente chegasse lá na época de Cristo, teria que ter quase 1 bilhão de pessoas, correto? Para mais. Se tivesse o mesmo crescimento que a gente tem hoje, a gente estaria em torno de 32 bilhões. Mas aí que nem eu falo, porque o nosso crescimento aqui é um pouco diferenciado, por quê? Porque a gente teve a medicina moderna, a gente teve seguridade alimentar, etc. Compreendi. Coisas que você, numa sociedade primitiva ainda mais com 8 pessoas trabalhando para começar a gerar tudo do zero, é meio complicado. Tem uma resposta aqui para você no chat. Aqui, ó. É um cérebro quântico no vácuo. Fantasia para mim. Não sou monista. Monista. Sim. Marcaram o teu arroba ali, Samuel Silva. Porque essa questão é o do Boltzmann Brain. Porque o Boltzmann Brain, ele parte da ideia que tudo o que a gente experiencia, vê, sente ou lembra, nada mais é do que uma flutuação quântica que acontece. Se a gente for levar em consideração a questão de probabilidades do nosso universo existir, isso sem levar em consideração religiosidade no meio, é muito mais provável que aconteça um evento de Boltzmann Brain do que um universo como a gente conhece hoje. Porque a probabilidade é muito menor. É claro que... Ai, porra, peraí. Qual foi? Peraí, calma aí. Caraca, o César Renato mandou aqui. Por quê? É o super vulcão que aconteceu. Eu sei, mas eu li toba na hora, cara. Calma aí. Aí me ferrou, cara. Gente, peraí. E antes de tudo, deixa eu só avisar todo mundo aqui, vocês que estão aqui presentes na nossa live. O herege é o Samuel e eu chamo ele de Ark, porque quando a gente se conheceu na internet. Ele usava o nick de Arcanista e eu de Tony Stark. Então, se ele me chamar de Tony, não tem problema não, sou eu. E se eu chamar ele de Ark, também não tem problema não, é ele. A gente já se conhece há o quê? Já tem o quê? Uns 13, 14 anos, Ark? Mais ou menos por aí. Isso. Então, e a gente nunca se viu, só assim, entendeu? Amizade de internet é assim, ó, 14 anos isso daqui, ó. Ele viu meus filhos crescer, cara. Os molequinhos que você viu lá falando com você no fone de ouvido, agora já tem um até no quartel, cara, indo pro quartel. Caramba. Eu tô ficando velho, eu tô ficando idoso. Estamos velhos, meu querido, estamos velhos. Vamos lá. Sobre essa questão dessa erupção do Monte Toba, um fato muito interessante que acontece é que em algum momento da história da raça humana, a população ela diminuiu tanto, mas tanto, que a variabilidade genética ela diminuiu a um nível extremo. E se você levar em consideração a variabilidade genética que a gente tem hoje no ser humano, se você pegar um ser humano, por exemplo, lá no meio da África,
e um ser humano que está, por exemplo, lá um norte-americano lá do Alasca, eles têm menos variabilidade genética do que dois indivíduos do mesmo grupo de chimpanzés. Por exemplo, você tem dois grupos de chimpanzés ali, que eles são de famílias diferentes. Certo. Os dois têm mais variabilidade genética do que um ser humano. Tanto é que você consegue observar isso simplesmente observando. Você já viu que os chimpanzés, alguns deles têm a esclera do olho branca e alguns têm preta? Sim. É um fato de variabilidade genética, que acontece em indivíduos dentro da mesma família. Da mesma família não, perdão, do mesmo grupo. Então, a variabilidade genética entre os seres humanos é tão pequena que, em teoria, não poderia acontecer, a gente não poderia falar de raças diferentes, mas sim fenótipos dentro de uma mesma raça. É basicamente você ter, por exemplo, um cachorrinho caramelo e o outro que nasce, por exemplo, caramelo, mas com uns pedacinhos brancos, tá ligado? Sim, uma variabilidade genética por cada região que viveu, no caso, para se adaptar àquela região, é isso? Isso. Ah, entendi. Deixa eu passar aqui, o Dr. Scorpio mandou aqui. Dr. Scorpion mandou R$1. Meus respeitos, Lord Junca. Sua orientação tem sido uma verdadeira lição de diplomacia e paciência, virtudes que, confesso, jamais estiveram entre minhas naturais inclinações. Eita, obrigado, Dr. Scorpio. Falou bonito agora, hein? Pena que o Juca saiu, mas depois ele deve ver isso daqui, aí ele vê esse teu Live Pix, mas obrigado por tua doação, meu amigo. Valeu. Continua, o Ark. A respeito dessa variabilidade genética, é isso que eu tenho a acrescentar. Mas, enfim, isso, e essa questão do que chama de bottleneck é só mais uma questão para levar em consideração a respeito da idade da Terra, que não pode ser uma idade tão pequena. Entendi. Então, no teu ponto de vista, não tem como a Terra ter 6.000 anos. Impossível. Ela ter só 6.000 anos é cientificamente impossível, de todos os aspectos. E no âmbito de fé, é possível? No âmbito de fé, também não é possível, porque na própria Bíblia fala que a Terra já existia. Entendi. Fala lá, sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus passeava sobre as águas. Mas quando isso acontece, ela já existia. Então ela já existia há muito, muito, muito tempo antes da própria criação em si. Que se a gente partir se a gente for olhar por um lado científico, faz sentido, porque a Terra, principalmente no seu primórdio ali, não tinha nada. Ela era só uma bola de lava, que choveu por muito, muito, muito tempo, esfriou. O César tá te falando aqui, Terra, bola de neve, há bilhões de anos atrás. Isso, dentro do período pré-cambriano, da explosão pré-cambriana, onde tinha aquela forma de vida das fumarolas. Sim. E aí, por conta desse período da Terra bola de neve, eles começaram a ter pressão de outros organismos que começaram a surgir. Porque se você tem uma temperatura mais baixa, alimentação mais escassa, se você tem a possibilidade de haver erro genético, você tem mutação. Mutação gera competição. Competição gera predação. Predação, especiação. E, consequentemente, a corrida armamentista entre caça e predador. E aí, justamente, a explosão pré-cambriana. E uma outra coisa interessante sobre a explosão que é pré-cambriana é que, tipo, durante esse período, houve uma reação química dos raios ultravioletos do Sol sobre o gelo. Certo. E essa reação química, ela gera um produto que é o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. Isso elevou a quantidade de oxigênio na atmosfera da Terra, na época,
em torno de 5 a 6%. Mas foi o bastante para começar um processo de, literalmente, morte na maioria dos organismos que ficavam ali, principalmente no oceano, depois de um determinado tempo. Porque antes da explosão pré-cambriana, a maioria dos organismos que viviam na Terra, todos eles eram intolerantes ao oxigênio. E o oxigênio legal. basicamente era um veneno. E aí, quando isso começou a acontecer, aconteceu um evento chamado da Grande Morte, The Great Dying, onde a maioria praticamente de tudo morreu. E aí teve mais evolução a partir disso, porque quando você tem um evento de extinção em massa, você tem lacunas de nichos que elas precisam ser preenchidas. E com o tempo elas são preenchidas. E geralmente esse tipo de lacuna são preenchidos por animais que geralmente têm a tendência de ter o mesmo padrão de corpo. Tanto é que o formato do caranguejo, ele é a forma que mais se evoluiu na Terra. De grupos distintos, tanto de um aracnídeo quanto de um cefalopode. Certo. Tudo isso para o mesmo ambiente, o mesmo nicho. E aí, depois disso, a situação só piora, porque durante o período dos extremófilos em si, e depois da Grande Morte, o oxigênio ele interagiu com o ferro na água, e aí o oceano, que era, naquela época, esverdeado, ele ficou totalmente vermelho. Durante esse período, se você olhasse da Terra do espaço, o oceano inteiro era avermelhado. Por conta da ferrugem, no caso. Isso. Por conta do oxigênio, entendi. E esse ferrugem, como ele estava diluído na água, o ferro estava diluído na água, ele enferrujou, ele foi para o solo oceânico. E esse ferrugem é o que a gente minera hoje para extrair ferro. Justamente ele. Entendi. Caraca. Então, tipo assim, se não tivesse esses bilhões de anos, a gente nem conseguiria ter o material que a gente tem hoje, no caso. Tanto na atmosfera quanto no solo. A gente não conseguiria nem respirar e nem construir nada. Na verdade, o mais que eu falo, o oxigênio em si é algo grave, mas o fogo em si é por conta desse mesmo princípio, por conta do oxigênio. Senão a gente também não teria iniciado um processo evolutivo, isso olhando pelo lado científico. Entendi. Caraca, então não tem como provar. Cara, é foda, né? Você não tem como basear a religião para explicar como nós chegamos até aqui, a não ser por uma força mágica, tipo pum-pumf, não é isso? É. E mesmo assim, com uma força mágica, ainda fica complicado, porque tem uma história anterior ao pum-pumf, né? Tipo, o milagrosamente fiz apareci, né? Então, para fazer aparecer, não poderia ter uma história anterior. Mas se você for lá e pesquisar direitinho, vai ter toda uma trajetória até chegar àquele ponto ali. Então, não foi pum-pumf. Então, isso aí em si já era para abalar uma estrutura de um livro religioso. Mas eu não posso, como eu estou preso a certos dogmas do evangelismo, eu tendo a olhar tudo por dois lados diferentes, porque eu não posso agir como verdade absoluta o lado científico ou como verdade absoluta o lado religioso. Né? Mas é claro que contra evidências claras não tem o que se fazer. Mas eu tento não agir com pseudismo, como o Jefferson falou aqui? Pseudagem. Quanta pseudagem. Eu ainda nem falei de terra plana, para você está reclamando de pseudagem, eu não falei de terra plana. Vou chegar lá daqui a pouco eu chego lá. Vai, fala. Mas, enfim, a gente tem que sempre olhar para o lado científico, independente, porque
não tem como a gente pegar e, eu vou olhar só por esse lado teológico da Bíblia, sem olhar o lado científico. Não tem como você falar assim, isso aqui surgiu do nada, quando, na verdade, você tem processos claros que acontecem que levaram aquilo. Tanto é que, esse dia para trás, eu estava vendo um documentário, na verdade, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, que aparece na Bíblia. Okay. E na Bíblia conta a destruição como algo catastrófico e algo que surgiu do céu. Pode continuar tua explicação, que essa daí eu sei enquanto eu vou no banheiro. Explica pro pessoal aí do chat. Vai, pode continuar. Beleza. E aí, dentro desse documentário, eles mostraram que o processo que aconteceu lá é muito similar ao processo de vitrificação que acontece quando, por exemplo, um meteorito ele entra na atmosfera e ele tem o ponto de explosão dele dentro, não sem atingir o solo, mas em cima da atmosfera mesmo, e por conta de uma zona de baixa pressão, todo aquele calor é descido para baixo. O calor desce para baixo e basicamente vitrifica tudo ali vira vidro. E aí eu tava vendo que nesse documentário os caras falando que, tipo assim, provável que quando menciona que a esposa de Ló vira uma estátua de sal, por ter olhado para a cidade, não foi simplesmente ela olhar e virar uma estátua de sal. Na verdade, ela voltou para a cidade e lá na cidade ela partiu com os outros, virando literalmente vidro. Por conta da alta quantidade de calor que teve ali. Porque com uma catástrofe dessa natureza não tem como. E eles acharam o local onde tinha a cidade, que realmente existiu a cidade, e quando eles começaram a fazer a escavação, realmente o terreno lá parecia, principalmente na região central ali da cidade, estava vitrificado. Mas não era vidro tipo vidro que a gente conhece, mas é um vidro rústico. Aquele que é feito em ambiente extremo. E aí, essa questão, a gente não pode olhar simplesmente para a Bíblia e, tipo, beleza, a Bíblia tem verdades absolutas? Tem. Mas a gente não pode olhar simplesmente com olhos que eu diria, fanáticos, sem olhar a verdade por trás. Porque como é que você explicar, por exemplo, para uma pessoa há 2.000 anos atrás, um evento de um meteorito gerando um calor gigantesco e vitrificando todo mundo ali? Né? Você fala, não, é destruição divina, chegou lá e caiu. Porque não tem como uma mente daquela época, sem o conhecimento que a gente tem hoje, compreender. Principalmente eventos que são de profecias apocalípticas que acontecem lá, que, tipo, é impossível de acontecer. Por exemplo, na Bíblia, em Apocalipse, fala que uma estrela vai cair do céu. É possível uma estrela cair do céu? É muito mais fácil a Terra cair numa estrela. Verdade. Mas, para você explicar, por exemplo, um meteoro ou algum meteorito riscando o céu, causando um brilho gigantesco, que praticamente brilha mais do que o Sol, você tem que explicar como se uma estrela caísse do céu mesmo. É verdade, não tem outro jeito de explicar. A não ser também tem a explicação de um anjo caído do céu também, né? Sim. Agora, a pergunta que eu vou fazer para você. Vamos pensar um pouco fora da caixa por um momento. Como é que você explicaria um robô para uma pessoa há 2.000 anos atrás? Um robô humanoide. Pensando fora da caixa? Cara, eu acho que eu pegaria e falaria que um robô humanoide, né? Parecido literalmente conosco, não é isso? Isso. Eu diria que é como se fosse um ser humano, parece um homem, mas não é um homem, entendeu? Ele é dotado de poderes além da compreensão, né? Ele teria uma força bruta muito maior do que um homem comum, poderia dar saltos enormes que simularia até um voo,
E basicamente mais ou menos por aí que eu explicaria. Mas por que a pergunta? Exato. Agora, você sabe em Apocalipse, como você descreve o anticristo? Tem rosto de homem, mas não é homem. Tem olhos de homem, mas não é homem. Não parece alguma coisa muito, muito similar? Parece um homem, mas não é? Se você for descrever algo que parece, né, que seria um robô, mas não é, sim. Enfim, é uma curiosidade. Agora tu foi fora da caixa legal mesmo. E deixa Foi eu dar bem fora. bem fora mesmo. Agora deixa eu dar boas-vindas aqui pro Evandro. O Evandro voltou aí depois de ir lá no Hércules lá. E aí, Evandro? Sentiu melhor?